Bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, né? Agora retornando com os atendimentos, né? As palestras presenciais, né? Muito gostoso. Fiquei muito lisonjeada com o convite do Recursos Humanos, né? Da Val, das meninas. E eu sou psicóloga, trabalho hoje no consultório na rua, ali na Secretaria da Saúde. Sou mestre em Psicologia pela Unesp, sou especialista em Psicologia Positiva pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Sou especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC, no Rio Grande do Sul, e sou especialista em Gestão Pública. E eu combinei com a Val da gente, de eu fazer a minha própria apresentação, porque eu queria contar primeiro a minha história dentro da prefeitura. Eu estou na prefeitura como servidora, contando no serviço público, na verdade, desde a FUNPREV, né? Tem a minha ali que é da FUNPREV, há 13 anos no serviço público, contando esse ano. Então eu entrei lá no serviço público aos 19 anos, na época eu vi lá naquele jornalzinho escrito Diário Oficial que tinha lá um concurso público para prestar. Lembra quando era impresso aquele jornalzinho que a gente vinha buscar aqui? Né? Eu vim buscar aqui com vigia aquele jornalzinho, né? E aí eu lembro que com 19 anos eu não conseguia emprego, ninguém me dava o primeiro emprego, a oportunidade para eu trabalhar, porque falavam que eu tinha que ter uma tal de experiência. Só que se eu não tinha o primeiro emprego, como que eu ia ter experiência? Né? E aí eu vi lá naquele jornalzinho que lá na FUNPREV eles precisavam de uma pessoa para trabalhar como servente de limpeza. E aí eu fiz lá a inscrição no concurso e passei na inscrição lá no concurso e me chamaram. Fui lá trabalhar, tinha 18 anos quando eu prestei o concurso, quando eu tinha 19 me chamaram. E aí lá trabalhando com a dona Virgínia, muito querida, a Vi, né? Comecei a estudar, a fazer tecnologia da informação, fiz lá o curso, e aí vi que abriu um concurso lá de programador. E acho que eu vou prestar, né, para a prefeitura. Dona Virgínia, presta, né, você é jovem, tem que estudar. Fui lá e prestei o concurso para programador. E vim. Só que eu não me adaptei muito. Não era uma área que tinha muito a ver comigo. Eu não tinha muito conhecimento, né, a respeito daquela área, do que era aquilo. Mas eu testei o concurso, entrei, não me adaptei muito, né? E vim trabalhar aqui na administração com as meninas. Né? E aí eu recebi algumas boas influências no meu caminho, né? Encontrei uma psicóloga muito querida, que por um acaso está aqui também, a Marília. Encontrei as meninas do RH, encontrei pessoas que me influenciaram muito positivamente aqui dentro da prefeitura e acabaram me roubando para a psicologia. Nesse meio tempo, abri o concurso lá para ser para fiscal de posturas. Eu falei, quer saber, eu vou sair desse negócio de tecnologia da informação, de programação, porque isso para mim é furada, não quero, né, vou sair. E prestei para sair na época daquele concurso. Não era o que eu queria, mas pelo menos eu sairia daquele cargo que não tinha o meu perfil. Fiquei ali na CEPLAN, trabalhando 8 anos, acho que na CEPLAN, né, trabalhei. CEPLAN era um serviço mais árduo, né, como fiscal de posturas, mas era um serviço que eu me adaptava um pouco melhor. E mais recentemente, né, há cerca de 2 anos, né, quando abriu o último ano da faculdade, abriu o concurso para psicólogo, prestei o concurso de psicólogo. No último ano eu estava estudando para entrar para o mestrado, para estudar para o concurso, muito incentivada por pessoas que estavam ali me ajudando, e aí prestei e entrei no concurso de psicólogo agora, né, no começo da pandemia. E aí vim aqui e achei que seria importante contar para vocês, porque eu não surgi do nada, né, não brotei aqui na frente, né, eu tenho uma história, né, surgi de algum lugar, né, vim lá da FUNPREV, vim trabalhando. Então, assim como vocês, quero hoje poder contribuir com a história de vocês dentro da prefeitura, porque aqui na prefeitura a gente não constrói só
um trabalho, a gente constrói histórias, a gente constrói a nossa história de vida. Isso entrelaça-se com a nossa vida, com quem a gente é. Então, isso que eu gostaria de passar para vocês. Qualidade do atendimento não é só a forma como eu abordo a pessoa, mas é a forma, às vezes, como eu marco a outra pessoa. Então, vão ter pessoas que vai se lembrar lá do cafezinho que eu fazia na FUNPREV. Assim como vai ter pessoas que vão lembrar de quando eu ia vistoriar lá uma loja ou uma calçada lá no CEPLAN. E vai ter alguém que vai me lembrar de quando eu passei lá no RH. Então, a gente constrói a nossa história dentro da prefeitura. Seja para quem está chegando agora. Então, para quem está chegando agora, sinta-se bem-vindo nessa casa, né, que é a prefeitura. E para quem está aqui há muito tempo, que já sabe como é, que já construiu a sua história aqui dentro, que já construiu a sua vida, já está aí com os filhos. Por isso que eu pedi para a Val, que eu achei que fazia muito mais sentido vocês entenderem, né, da onde que eu vim, do que eu mostrar títulos, né? Eu acho que faz muito mais sentido a minha história do que o título em si. Então, primeiro, a gente vai refletir e pensar um pouquinho. Qual que é a dimensão que o trabalho, ele ocupa na nossa vida? O que será que o trabalho, ele permeia a nossa vida? Se a gente parar para pensar, algumas pessoas trabalham 6 horas, outras 8 horas, outras ainda mais do que isso. A gente passa muitas vezes trabalhando mais tempo do que a gente passa com a família, com os amigos. A gente passa um tempo muito longo trabalhando. Então, o trabalho ocupa um longo tempo da nossa vida. Então, já que o trabalho ocupa um longo tempo da nossa vida, não é primordial que o trabalho seja um local agradável? Não é primordial que seja um local que eu estabeleça boas relações, que trabalho é importante, né, no sentido de produzir, mas o trabalho também não é só produzir. O trabalho é criar relações, o trabalho é fazer amizades, o trabalho é fazer projetos, o trabalho é ter rede de apoio, o trabalho é conectar-se com outras pessoas. Quantas pessoas, né, que a gente conheceu ao longo da vida e a gente se conectou com elas por meio do trabalho e às vezes virou amigo para a vida, né? Às vezes a gente se encontra no final de semana ou tem contato num outro momento, mas o contato inicial, o primeiro vínculo foi lá no trabalho. Então, o trabalho, ele ocupa uma dimensão muito grande da nossa vida. Quantas pessoas no trabalho conheceram, às vezes, até o amor da vida delas? Quantas pessoas no trabalho se casam, namoram, né? Quantas pessoas no trabalho se divorciam, precisam de apoio dos amigos? Quantas pessoas no trabalho têm filhos, geram vidas? Quantas pessoas no trabalho perdem entes queridos, precisam se recompor, se reerguer? Vocês percebem o quanto é importante o ambiente de trabalho de vocês? Né? O quanto ele permeia boa parte da nossa vida, o quanto essas pessoas que a gente está ali todos os dias do lado, elas fazem parte da nossa vida muito mais do que a gente, às vezes, se dá conta, muito mais do que a gente imagina. Né? Os amigos, os projetos, os aprendizados, a rede de apoio. Então, se permeia tanto a nossa vida, é muito importante que esse trabalho, isso que a gente constrói como trabalho, tenha um sentido, né? Independente do que a gente faça. E aí, eu trouxe para vocês uma imagem de algo que aconteceu essa semana. Né? Independente do trabalho que a gente executa, é importante a gente construir um sentido naquilo que a gente faz. Construir sentido e construir pertencimento ao lugar que a gente ocupa. E aí eu trouxe uma imagem, deixa eu passar aqui para vocês verem. Muito fofinha. Essa imagem, ela tem um significado muito importante. Ela é dessa semana.
Eu não ia colocá-lo no slide e aí eu coloquei, para a gente trazer uma reflexão. Essa é a Bela. A Bela, ela é uma periquitinha de um morador de rua, que a gente trabalha lá no consultório na rua, né? E aí, ela não vai com mais ninguém, ela só vai com ele, né? Você pode fazer carinho na Bela, você pode conversar lá com o dono da Bela, você pode... Mas ela não vai com ninguém, ela só vai com ele. E aí, qual é o sentido disso, né? Olha o cuidado que ele... Olhar para alguém, né? Qual que é o meu trabalho? Cuidar, né, dessa pessoa, né? Cuidar no sentido psicológico, no sentido de saúde. E aí, parar para olhar essa pessoa, o cuidado que ela tem, isso me traz sentido também para o meu trabalho. Ver o carinho que ele tem com o animal de estimação, ver a forma como ele cuida, ver a forma como ele ama, ver o zelo que tem, ver a forma como a Bela, uma hora está na cabeça dele, outra hora está no ombro, outra hora está no ombro, mas não desgruda dele. Para alguém vai falar, é só um morador de rua andando com um passarinho, né? Mas para mim não. Para mim é a Bela. A Bela, né? E o senhorzinho que anda com a Bela. Então, tudo que a gente faz no nosso trabalho precisa ter um sentido. A gente precisa encontrar a beleza nas coisas que a gente faz. Desde quando eu fazia lá o cafezinho na Funprev, que eu ficava toda lisonjeada quando alguém elogiava, que gostava do meu cafezinho, que era um pouco mais doce. Ou quando eu chegava lá na Saplan e a calçada estava feitinha, e eu ficava toda feliz porque a calçada estava feita. E eu olhava e falava, que bom, alguém vai transitar nesse lugar e uma pessoa vai deixar de cair aqui porque eu vim e notifiquei esse lugar. Então, uma pessoa vai passar com um carrinho de bebê, né, e não vai ter um buraco, um idoso não vai cair nesse lugar, uma pessoa não vai se acidentar. Então, a gente precisa começar a ver o trabalho como algo que tem um sentido. Então, pensando lá nas atividades que vocês fazem no trabalho, qual é o sentido da atividade que vocês realizam? Independente do que vocês fazem, né? Todo trabalho tem um sentido. Por mínimo que seja, embora não exista nenhum trabalho que seja mínimo, mas que aos seus olhos pareça, nossa, mas eu só faço um ofício, isso não parece que tem um sentido. Tem um sentido. Mas eu faço tal atividade, é tão burocrática, tem um sentido. É diferente quando a gente olha para além da burocracia da prefeitura. A gente sabe que a prefeitura é um serviço muito burocrático, né? É um serviço, às vezes, mais penoso, mais duro. A gente precisa ter um olhar que vai além dessas circunstâncias, né? Para a gente ver as vidas que a gente transforma, para a gente ver as coisas que a gente faz no dia a dia. Muitas vezes não precisam ser coisas grandiosas, né? São nas pequenas coisas do dia a dia que a gente começa a notar o quanto a gente muda o nosso ambiente, né? Ou o quanto a gente tem a capacidade de transformar o ambiente. Pensando assim, vocês conseguem refletir na atividade de vocês lá? Vamos lá levar a cabecinha para a atividade de vocês, no que eu faço, nas atividades que eu desempenho, qual que é a minha função, dentro das minhas atribuições, qual que é o sentido do meu trabalho. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente faz isso, a gente constrói pertencimento. Se a gente tem pertencimento, sentido no que a gente trabalha, a gente tende a fazer o nosso trabalho de um modo muito melhor. A gente faz o trabalho com mais carinho, a gente faz o trabalho com mais dedicação e, consequentemente, a gente faz o trabalho com mais competência. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar é se conectar com aquilo que a gente faz. Então, não tem como a gente oferecer um bom atendimento sem nos conectarmos com o nosso trabalho. Então, a primeira coisa, conectem-se com as atividades que vocês executam. Vai lá fazer, eu posso trabalhar no serviço de varrição. Se conecta com aquela atividade.
Eu posso trabalhar no serviço administrativo, se conecta com aquela atividade. Eu posso trabalhar fazendo um atendimento, se conecta com aquela pessoa. Comecem a estar presente naquele momento e se conectar. Como eu lá com o dono da Bela, né? E aí a gente começa, então, depois que a gente se conectou com a nossa atividade, depois que a gente entendeu qual é a dimensão do trabalho, aí a gente vai pensar o que é atender. E aí atender é o quê? Dar atenção. Ouvir. Atender não é lá quando a mãe grita: Tariane, oi! Eu tô lá do outro lado e eu tô gritando de volta só para ela parar de gritar. Sabe? Quando a mãe grita 10 vezes, você responde na 10ª só, porque a mãe tá gritando muito. Você, o que você quer? O que foi? Né? Tem que você falar que você quer, tem mãe que fica brava. Atender não é isso. É você parar o que você está fazendo e você não só escutar, é você dar atenção. É você ouvir. Quantas pessoas, às vezes, são carentes de serem ouvidas? A gente se depara, por exemplo, nas ruas, com pessoas que são pouco ouvidas. Às vezes, a gente não tem muito tempo, para ouvir as pessoas. Eu estava na sala de aula esses dias e uma mocinha estava assim, muito preocupada porque eu tinha delimitado alguns seminários, com os temas. E ela veio dizer para mim que ela estava tendo crise de ansiedade porque ela ia ter que fazer a apresentação. Eu chamei ela no final da aula, enfim, e as meninas vieram contar para mim que você não está dormindo por conta dos seminários. Falei, é verdade? Ela falou, é verdade, eu não estou dormindo. Eu fui dar algumas orientações de higiene do sono para ela, expliquei como iam funcionar os seminários, escutei um pouco das angústias dela. Isso tudo que eu fiz não me levou 10 minutos. Ela fez uma apresentação excelente e ela voltou a dormir todas as semanas antes do seminário dela. 10 minutos. Às vezes é muito pouco o que a gente precisa oferecer para a gente conseguir ter esse retorno do outro, A gente não precisa oferecer tanta coisa, é pouca coisa que a gente precisa oferecer. Às vezes é um pouquinho do nosso tempo, Um pouquinho de atenção, um pouquinho de ter essa escuta qualificada, essa escuta ativa, É a escuta que eu deixo o celular de lado, que eu paro e fico atento, que eu tô ali de corpo e alma presente, que eu não tô só lá só com a minha mente vagueando para outro lugar. Não, eu tô presente por completo. Então, escutar e atender é isso. Então, quando a gente pensa em atendimento de qualidade, a gente está pensando nessas coisas. Tudo bem até aqui, gente? Dando para acompanhar? Qualquer dúvida, vocês interrompam. E aí, dentro da prefeitura, eu vou atender a quem? Eu vou atender o cliente interno. Quem que é o cliente interno? Os próprios servidores. Então, na prefeitura, a gente tem principalmente uma secretaria que atende o cliente interno majoritariamente, que é a Secretaria da Administração. Majoritariamente, a Secretaria da Administração nos atende, como clientes internos. E as demais secretarias, em geral, atendem ao cliente, a não ser os expedientes das secretarias, Na maior parte, atendem ao cliente externo, que é o público em geral. Vão atender lá a população. Então, a gente precisa, eu precisei colocar cliente, porque uma vez que a gente pensa no outro como cliente, isso nos traz toda uma questão cultural diferente.
quando a gente pensa no outro como cliente, o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no outro como nosso cliente? E aí, o que a gente pensa? O que vem na cabeça de vocês? Tem que ser gentil, cortês. Pensa em ser gentil, pensa em ser cortês. O que mais que pensa? Pode falar um por vez, não precisa dar briga, gente. Ele que paga o meu salário, eu trabalho por conta dele. Pago meu salário. Isso eu já ouvi às vezes na CEPLAN, algumas pessoas na rua. Um pouco grosseiras, às vezes, falando, eu pago o seu salário. Mas não é de forma grosseira, realmente você trabalha. Sim, eles trabalham, eles pagam o nosso salário. Mas nós também pagamos o nosso salário, porque uma vez nós somos pagadores de impostos também, né? Mas sim, a pessoa que paga, que nos paga o salário, né? Tá certo, isso mesmo, Beto. O que mais vocês pensam aí como cliente? O cliente tem que ser bem atendido, tem que ser conquistado. Olha isso, tem que ser conquistado. Gente, vocês pararam para pensar nisso? Que a gente tem que conquistar o cliente interno e o cliente externo? E aí? O que mais? Mais alguém? Alguém já tinha parado para pensar nessa palavra conquistar? A gente não para pensar que a gente precisa conquistar a população que a gente atende. Né? Muitas vezes no serviço público a gente tem uma mentalidade, né, de que somos prestadores de serviço, e somos prestadores de serviço ali para a pessoa que nos procura. Mas mais do que prestadores de serviço para aquela pessoa, nós temos que conquistar aquela pessoa, nós temos que, né, trazer, criar vínculo, trazer ela para perto de mim, né, fazer com que ela sinta-se acolhida, sinta-se realmente conquistada pelo nosso atendimento, pela nossa forma de abordar, nossa forma de ser. A gente tem lá na equipe, tem uma agente social que ela é bem dinâmica, né? E ela é uma graça, ela tinha que ter vindo, não foi possível, mas ela podia estar aqui hoje para eu falar dela, fazer essa fofoca dela. A Adélia. A Adélia, ela conquista os nossos clientes, né? Ela vai, ela conversa, ela interage, da vida do paciente, já está sabendo do cachorro, do papagaio, do... Adélia, mas como que você está sabendo de tudo isso? Ah, porque tem não sei o quê, porque ela falou isso, porque a família é isso, porque não sei o quê. Ela abraça o paciente na conversa, né? A Adélia é uma pessoa que abraça na forma dela conversar com o paciente. Então a gente tem que ser essa pessoa que conquista o outro, que arrebata o outro na forma de conversar, né? Talvez a gente não tenha toda a habilidade lá da Adélia, mas cada um com o seu jeitinho, né? Eu vou ter às vezes uma forma mais delicada de falar, ou o outro vai ter uma forma que é mais de orientação, e aí a gente vai aprender também que eu posso ter, usar as minhas competências, né, de modo a aprimorar essas competências, de modo a estar no local mais adequado também. Então, isso também é importante. Então, precisamos lá conquistar o cliente interno e o cliente externo. E aí eu pus lá uma pessoa fazendo um café, porque eu fiz bastante referência a isso, exatamente para falar isso, porque quando a gente faz um serviço interno, um serviço que é para um colega servidor, a gente está executando uma atividade para o nosso cliente interno. E a gente também precisa conquistar esse cliente. Não é porque, entre aspas, aí, né, é a nossa obrigação fazer aquele trabalho, que a gente não deve fazer de modo a conquistá-lo. A gente precisa conquistar também. Essa semana a gente estava com uma ação, né? E a chefia nossa pediu para fazer uma ação de divulgação no posto, porque tinha lá o Setembro Amarelo, né? Embora eu seja do consultório na rua, ela tinha pedido para fazer. E aí eu fiz lá, né?
uma divulgação que ela já tinha me pedido, né? E aí eu coloquei lá um mimo junto, né? Coloquei uma balinha lá junto com o folder que eu tinha feito. Ela, nossa, que arraso que você fez, ficou toda feliz. Mas por que eu fiz? Porque eu queria conquistar, né? A gente faz para poder conquistar ali a pessoa, conquistar a atenção. Então, se é um cliente, eu quero conquistar aquele cliente. Assim como eu faço lá com os pacientinhos lá na rua, né? A gente tem que conquistar com os meus colegas lá da equipe do consultório na rua. É assim que a gente tem que funcionar. E tem algumas habilidades que podem nos auxiliar a conquistar essas pessoas. Essas habilidades, algumas pessoas, elas já têm essas habilidades naturalmente e algumas pessoas precisam aprimorar. Então, que habilidades são essas? Primeiro, a habilidade social. O que é essa tal de habilidade social? Vocês imaginam que eu chego aqui e aí eu sento aqui numa cadeira e estico os pés no colo da Vera. Aí a Vera olha pra mim e fala, que menina folgada, sem noção, né? Que é isso? Né, Vera? Fala, imagina. Ou então, que eu chego aqui e eu começo a falar, eu não dou nem bom dia para vocês. Não dou bom dia, não me apresento, né? Não abro um sorriso, eu fico com a cara fechada, né? Não interajo, e aí quero que vocês participem do curso, mas eu mal interajo com vocês. Quando a gente está falando de habilidade social, é a capacidade que eu tenho de, mesmo sendo a mesma pessoa, ser diferente em diferentes contextos. Então, o que isso significa? Que a Tariane que está aqui conversando com vocês é a mesma Tariane que trabalha lá na equipe do consultório na rua. Mas ela age diferente lá na equipe do consultório na rua quando ela está conversando com um morador de rua. E ela age diferente quando ela está lá na casa dela conversando com o marido dela. E ela age diferente se ela for, por exemplo, numa igreja. E ela age diferente se ela for numa reunião mais séria. E ela age diferente se ela for numa festa. E ela age diferente se ela for em um clube. Então, a habilidade social é essa adequação que eu tenho ao ambiente. Então, é importante a gente fazer o quê? Leitura do ambiente. Eu faço a leitura, eu observo como as pessoas estão se comportando, e aí eu modelo o meu comportamento de acordo com o delas. É uma forma da gente lidar com essa habilidade social. Né? A gente precisa fazer boas leituras do nosso ambiente para a gente conseguir modelar o nosso comportamento. Vocês já foram em algum lugar que vocês nunca estiveram antes? Como que vocês fazem? Observando. Antes de qualquer coisa. Já viu festa quando você vai e aí você está esperando a primeira pessoa pegar comida? Eu nunca sou primeira. Eu fico pensando, falei, e agora? Será que a comida eu peso? Será que eu pago primeiro? Será que onde que eu pego garfos? Aí o que eu faço? Eu fico lá, às vezes eu tô morta de fome, gente. Aí ou eu pergunto se a fome é muito grande, né, para eu saber se ok, né? Vamos perguntar para alguém, né? Às vezes a gente vai ter que ser a pessoa que vai puxar a fila. Ou então eu fico olhando. Aí eu olho. Onde que a pessoa pesou a comida? Né? Onde que ela pegou o prato? Onde que ela pegou o garfo? Aí eu fico na fila assim. Deixa eu ver como que ela fez. Ela fez assim, ela fez assado. Aí na hora que chega a minha vez, eu finjo que eu sei tudo. Eu não sei nada. Na verdade, eu só finjo. Então isso é habilidade social. Eu fiz a leitura do ambiente e vou lá, né? Como se eu soubesse de tudo, cato lá minha comida, faço minhas coisas, né? Isso é habilidade social. Ter essa habilidade social ajuda a gente quando a gente vai atender uma pessoa. Porque a gente precisa saber olhar o ambiente também.
né? Como aquela pessoa está se comportando, como a outra pessoa abordou. Porque às vezes um colega já abordou aquela pessoa. O que eu faço, por exemplo, os moradores de rua, por exemplo, alguns são muito intempestivos, né? São imprevisíveis, eu não sei como eles vão se comportar. Aí, quando eu não os conhecia, eu ficava de olho. Falei, deixa eu ver como é que as meninas abordam cada um. Se chama algum apelido, se conversa, se brinca, né? Se toca no ombro, se não toca, como que age. Ah, com essa pessoa pode brincar. Não, essa é mais brava, essa é assim, essa é assada. Aí eu ficava ali só olhando. E aí depois eu ia e fazia igual. Né? Então, para a gente atender, a gente precisa conseguir fazer essas leituras. Porque senão, o que a gente faz? Dá bola fora, né? Então, a gente vai, bota os pés pelas mãos e acaba dando bola fora. Então, a gente tem que ficar de olho no amigo que já sabe dos Paranauê aí, e aí a gente copia tudo que ele faz. A gente fica na cola do colega que já sabe. E se a gente não tem um colega, ou ele não fez, a gente pergunta. Né? Então eu chegava e perguntava, olha, tá um paciente assim, 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 como que vocês abordam? Né? Como que ele é? Né? E com quem que ele tem mais vínculo? Quando você fez vínculo, como que você se aproximou? Como que interage? Tem uma paciente que é difícil da gente se aproximar dela, e aí eu descobri que tem uma pessoa que tem algum vínculo com ela lá no AD3, no CAPES AD3. Aí ela falou pra mim, olha, ela gosta muito de princesas. E ela, né, chamava a gente por princesas e tal. Ah, tá. Beleza. Então já sei que ela gosta de princesa, que ela interage com princesa. Tá bom, guardei essa informação. Então a gente vai tentando entender pra gente interagir com as pessoas da melhor forma. Então isso que a gente vai fazendo, a habilidade social é isso. E a inteligência social, ela é essa capacidade de fazer essas integrações, né? De eu fazer essas perguntas, a capacidade de eu fazer essas leituras, de eu fazer essas conexões. A inteligência social, ela vai ser exatamente isso. Não só isso, como a nossa capacidade de gerenciar emoções também. Então, por exemplo, se eu tenho emoções negativas, eu não posso suprimir uma emoção. Né? Se eu sinto raiva, se eu sinto alguma coisa, eu não posso só fingir que eu não estou sentindo nada. Eu tenho que chegar, às vezes, no meu cliente interno, que é o meu colega, e conversar com ele sobre o que me chateou. Né? E falar, olha, fulano, aconteceu tal coisa assim, 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 e me chateou. Isso não foi legal. Isso me gerou raiva. É claro que não na hora que a gente está raivoso. Na hora que a gente está raivoso, a gente faz outra atividade. A gente vai correr, a gente vai lá na academia, a gente vai descarregar isso, para depois ir conversar. Então, essa habilidade também de lidar com gerenciar essa emoção negativa, também é uma inteligência emocional, né? Inteligência social, né? Uma inteligência emocional. Então, a inteligência social, ela vai estar ligada a isso, a forma como eu consigo conectar essas coisas, e a inteligência emocional, como eu lido com essas emoções, em especial essas emoções mais negativas, né? Para eu conseguir lidar com os meus colegas de trabalho. Porque, como todas as pessoas que a gente convive por muito tempo, naturalmente, o ambiente de trabalho também vai ser um ambiente de conflitos, né? Quem nunca teve conflito no ambiente de trabalho, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente não está tendo vínculo, porque vínculo traz conflito, naturalmente traz conflito. Então, a gente precisa também aprender a gerenciar esses conflitos na hora que eles surgirem, para que eles dissolvam rápido, né? Isso não acabe sendo um problema ali. E aí tem algumas coisas que ajudam também, né? Melhorar aí a qualidade do nosso atendimento. O que ajuda? Uma das coisas é o que vocês estão fazendo aqui. Treinamento, curso, né? Esse tipo de aproveitamento, isso ajuda bastante, né? Estar aproveitando esse tipo de conteúdo ajuda bastante.
Vocês estão aí fazendo o cérebro de vocês está fazendo um monte de conexões, aprendendo conteúdos novos. Então, isso ajuda. Outra coisa que ajuda bastante é definir bem, para quem é principalmente atendente, tem atendentes aqui ou não? Para quem é principalmente atendente, não sei se na secretaria de vocês tem, ou se todas as secretarias têm, mas ter em mãos, por exemplo, o organograma, para saber cada departamento, o que cada departamento faz. Porque aí eu bato o olho no departamento, eu já sei o que cada departamento faz, eu já sei cada pessoa quem cuida do quê. Então, quando isso é bem definido dentro de uma secretaria, é mais fácil eu direcionar o atendimento, né? Para o atendente facilita, né? A pessoa que está ali sendo orientada, ela não fica perdida, né? Já é uma coisa que ajuda também. Outra coisa também é ter uma liderança preparada. Em que sentido? Quando eu precisar de ajuda, ter uma liderança que seja resolutiva, então que traga uma informação clara. Ou uma liderança, a liderança não necessariamente significa ser o chefe do setor, né? A liderança ela pode ser uma pessoa que exerce esse papel de liderança, ou seja, a pessoa que tem a informação para nos orientar. Vocês sabem que tem uma diferença, né, entre o chefe e o líder, né? Às vezes quem exerce o papel de chefia não tem tanto o perfil de uma liderança, no sentido, às vezes tem pessoas que estão na prefeitura, imagina, por exemplo, quem está na prefeitura há 37 anos tem muita informação, sabe de muitas coisas. Então, às vezes eu preciso de uma determinada informação, que é mais fácil eu buscar com quem tem uma informação que está lá há 37 anos, do que com uma chefia que é mais nova, né? Não que seja um problema ser uma chefia mais nova, mas porque vai me agregar no sentido de ter conhecimento a respeito de um determinado assunto. Assim como às vezes aquela chefia mais nova tem um conhecimento específico que vai poder me auxiliar. Então, a liderança seria aquela pessoa que é uma referência para me dar informação, né? Então, quem consegue me orientar, olha, eu preciso saber a respeito de tal coisa, quem conseguiria me responder essa pergunta? Então, ter uma pessoa que seja um ponto de apoio para determinadas dúvidas que você tenha. Olha, eu sei que a respeito de tal dúvida, tal pessoa pode ser um ponto de apoio. Eu sei que tal dúvida, tal pessoa pode me esclarecer, né? Por exemplo, lá na nossa equipe, no consultório da rua, eu sei que quando eu tenho uma dúvida da enfermagem, a Ângela pode me esclarecer. Eu sei quando eu tenho uma dúvida sobre a assistência social, né? A assistente social Leidiane pode me auxiliar, né? Então eu tenho lá as pessoas que podem me auxiliar, não preciso sobrecarregar a chefia sempre procurando informação só na chefia, né? Então eu tenho outras lideranças também que podem estar ali me auxiliando com esse tipo de informação que vai ser resolutivo, que vai ser claro, que vai ser objetivo também. Eu lembro quando eu estava na CEPLAN, que às vezes eu precisava saber alguma coisa a respeito de uma rua. E aí eu ia lá, por exemplo, no Wilvis. O Wilvis é uma pessoa que você pergunta para ele, Wilvis, eu preciso saber tal rua assim, assim. Fazendo fofoca do Wilvis aqui, depois ele assiste. Ele sabia a história da rua. Ele sabia quando a rua foi criada. Ele sabia como é que foi criada a rua, como a rua foi feita. Ele tinha o desenho no vegetal da rua. Então ele sabia desde quando a rua foi fundada. Ele conhecia toda a história da rua. Isso é uma informação que nenhum outro servidor da prefeitura muitas vezes vai ter, né? Então, às vezes a liderança vai ser essa pessoa que tem essa informação específica para nós. Quando eu falo de liderança, não necessariamente tem a ver só com a nossa chefia, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá ok o ritmo, gente? E aí, pensando em atendimento, além das habilidades que podem nos ajudar lá, vou fazer chamada oral. Que habilidades lá que podem ajudar? Social. Habilidade social. Habilidade de inteligência. Inteligência social. Ah, só para ver se vocês não estão dormindo.
É bom que agora vocês ficam espertos, se eu for perguntar aos outros. E aí tem uma outra habilidade também que pode nos auxiliar. E aí a gente entra na parte de comunicação. Nos auxilia na leitura e nos auxilia na forma de nos comunicarmos, que é a comunicação verbal. Então, como que deve ser a nossa comunicação verbal? Isso para documentos escritos, né? E também para os atendimentos. Segura, objetiva, clara. E eu coloquei transparência porque a gente tem a lei da transparência, né? Então, eu não posso dar informações que têm teor dúbio, né? Que dá interpretação dúbia, que causa dúvidas para a pessoa, né? E lembrar que a gente tem a lei da transparência também, que hoje a pessoa pode requerer em determinados documentos, né? Mediante requerimento, ela pode requerer informações nossas também. Então é importante que a gente não tenha muita certeza do que a gente está falando. Se a gente não tem certeza do que a gente fala, é melhor que a gente se oriente com uma outra pessoa que tenha essa certeza, que tenha esse esclarecimento e dê a informação com segurança do que a gente possa dar uma informação que traz insegurança ou que possa ser equivocada, né? É muito sério a gente fornecer para a população, para o público externo, uma informação equivocada, porque aquela pessoa, ela vai multiplicar conhecimento. E aí ela vai falar assim, e o nosso nome corre, viu? Vai falar assim, a Tariana que trabalha na prefeitura falou assim, que tá dando, vira fake news, tá dando vacina de malária lá no posto. Um exemplo, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Vai dando vacina de malária lá no posto. Em meia hora, 10 pessoas estão sabendo que está dando vacina de malária lá no posto. Em 2 dias, 20 pessoas estão na fila do posto para tomar a vacina de malária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente fornece. A gente tem que ter muita segurança, saber o que a gente está falando, né? Dar a informação correta, fornecer a informação correta. Outra coisa, ser objetivo. O que é ser objetivo? Dar a maior quantidade de informação, mas de forma coesa. O que é isso? Se eu soltar um monte de informação ao mesmo tempo, eu vou acabar confundindo a pessoa. Então, às vezes, se é um volume de informação muito grande, é melhor que eu dê essa informação por etapas. E aí, a cada etapa que eu dê de informação, eu peço um feedback. Olha, é isso, 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 isso. Você entendeu? O que você entendeu disso que eu te falei, né? O que você precisa fazer? Eu preciso ir até tal lugar, levar tal documento, fazer tal cópia. Joia, tá. Você quer anotar? Vamos anotar? Anota. Tá. Aí, depois disso, você vai fazer... Então, eu tenho que ser objetivo, né? Fazer isso por etapa, não desenfreadamente dar todas as informações, porque aí a pessoa pode ser que ela se confunda e aí ela não vai conseguir, né, fazer aquele passo a passo que muitas vezes eu preciso dar, né? Não dar muitas voltas, né? Às vezes a gente rodeia e não traz a pergunta que a gente precisa, não traz a informação correta, né? Então a gente precisa ser um pouco mais objetivo. Ser claro na forma de explicar esse passo a passo também é uma forma da gente ser claro. Eu lembro que quando eu entregava ofícios, por exemplo, na CEPLAN, às vezes eu pegava e lia com a pessoa o ofício, porque às vezes tem coisa que pode ser para nós muito comum no nosso dia a dia, mas para o outro não. Eu lembro que uma vez eu fui até uma obra e uma pessoa que tinha um grau de instrução que não era baixo falou assim para mim: o que significa embargo?
E ele não estava tirando sarro da minha cara, ele não sabia. Ele estava com uma expressão de confusão no rosto dele. E aí eu olhei para ele e falei, olha, embargo, sim. Porque eu falei para ele, olha, estou te trazendo o embargo da obra e tal. Ele assinou e aí ele perguntou. Se eu não o oriento corretamente, o que ele ia fazer? Continuar com a obra e falar que a fiscal não o orientou. E ele tá certo, não tem orientado. Aí eu peguei, e olha, embargo significa que precisa parar a obra imediatamente, que todos os pedreiros que estão aí, que as pessoas que estão trabalhando, precisa paralisar a obra precisa ser paralisada. Aí ele entendeu a gravidade do que estava acontecendo, né? Então a gente precisa, tem coisa que às vezes, tem gente que já me perguntou, o que é deferido? O que é indeferido? Então, a gente precisa explicar muitas vezes termos que estão no nosso dia a dia, mas que não são tão comuns para um munícipe. Então, explicar esses termos para ele é importante, né? Muitas vezes para eles não é tão comum. A gente precisa explicar. Aí eu trouxe essa coluninha. Não sei se vocês já viram em outro curso ou na internet, que é uma coluna, é um quadro, que ele traz, eu não lembro exatamente quantas, mas se eu não me engano é mais de 10.000 combinações de formas da gente falar muita coisa sem dizer absolutamente nada. Então eu posso pegar qualquer um aqui, de cada coluna, que eu vou falar muito e não vou falar nada. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. É fundamental, deixa eu pegar aqui, tem uma ponteira. É fundamental ressaltar que o desenvolvimento de formas distintas de atuação facilita a definição das opções básicas para o sucesso do programa. Que programa? O que eu tô falando? Parece o horário eleitoral gratuito de político, gente. Fala e não fala absolutamente nada. Vou lá. Por outro lado, a atual estrutura de organização facilita a definição dos índices pretendidos. Falei bonito, não falei? Mas falei zero, não falei nada. Caros colegas, o novo modelo estrutural aqui preconizado oferece uma boa oportunidade de verificação das nossas opções de desenvolvimento futuro. Eu posso fazer qualquer combinação nesse quadro. Isso aqui é o quadro do encher linguiça. Vocês já ouviram falar do encher linguiça? Esse quadro é o encher linguiça. Se vocês pegarem esse quadro, ele dá para fazer mais de 10 combinações de formas de encher linguiça sem eu falar absolutamente nada. Então a gente tem que evitar esse tipo de linguagem na prefeitura, porque às vezes a gente... Não adianta a gente ter uma linguagem pomposa, robuscada, e não ser claro, não ser objetivo. O município não pode ser confuso. Não adianta ser intelectual. A gente tem que ser, né, pontual, né, com o munícipe, com o nosso cliente externo e com o cliente interno também. Porque às vezes eu ligo em alguma secretaria, Jesus amado, que eu não faço ideia do que a pessoa está falando. Eu tenho que perguntar umas 3 vezes. Mas exatamente por conta disso, não por ser coisas de encheção de linguiça, mas por serem coisas do tipo muito comum para a pessoa e que eu não faço ideia do que é. É muito comum a gente falar como se fosse algo do cotidiano de todas as pessoas, né? Então a gente precisa ir explicando os termos. E aí, tem uma outra forma de comunicação também. É aí a área que eu gosto, porque aqui boa parte não, na verdade, eu na faculdade, eu era a menina do nojo, porque eu estudava expressões sociais e eu estudava nojo. E aí no mestrado eu enjoei de ser a menina do nojo, eu fui ser a menina do sorriso, e fui estudar sorriso. Então eu sou a pessoa da comunicação não verbal, lá no mestrado, meu mestrado é em comunicação não verbal. Então, eu gosto de fazer as leituras não verbais, por quê? Tem estudos que mostram que a nossa comunicação verbal, que eu falo, ele corresponde a muito pouco. Né? Os estudos mostram, por exemplo, é cerca de 35%
10% só, minha comunicação verbal. O resto é tudo não verbal. É a minha gesticulação, é a forma como eu me visto, é a minha tonalidade de voz, é a minha expressão facial. Então, é importante eu prestar atenção na comunicação não verbal, porque isso vai trazer informações sobre o que o outro quer dizer. Então, é importante a gente ter um olhar aí um pouco mais aprimorado, porque o nosso cérebro, porque, por exemplo, vocês já viram aquilo que falam assim, ai, não mostra medo pro cachorro, que senão ele avança. Já ouviram falar isso? E é verdade, vocês já notaram? Se mostrar medo, ele avança mesmo. Vocês sabem por quê? Faz ideia do porquê? Não. Hã? Se você está sentindo medo, ele vai sentir que você está com medo. Mas como que ele sente, Mi? Hã? É pelo seu. É pelo, assim, Pode ser pelo cheiro, ok, pode ser, mas tem mais coisa. Eu tenho medo de cachorro grande. Eu tento olhar. Hoje eu aprendi que eu tenho que colocar minha mão na frente para ele me sentir, me cheirar, para depois mexer com ele. É uma forma, mas tem uma outra coisa que o cachorro lê também, que tem, além do cheiro, tem uma outra coisa. Uma energia. Marília falou. Fala mais alto, Marília. O movimento facial, a expressão facial que se modifica, né? Os músculos, né? Se movimentam de uma maneira diferente. Expressividade facial. Gente, cachorro não tem comunicação verbal. Se tiver, vocês saem correndo, porque o cachorro tá estranho. Não tá normal. Mas cachorro não tem comunicação verbal. Mas ele lê expressão facial bonitinho, vocês acreditam? Lê. Comunicação não verbal. Tem um estudo que eles fizeram, muito antigo, que eles fizeram com cavalos. Era um cavalo que ele ficou conhecido como cavalo inteligente. Eles colocavam uns potinhos e colocavam, sabe aquela brincadeira de você misturar os potes e a pessoa descobrir o que tem debaixo? E eles misturavam e o cavalo tinha que adivinhar onde que estava a bolinha embaixo. Pois o cavalo toda vez acertava, mesmo sem olhar. Por quê? Ele olhava para a plateia e conforme o aplicador demonstrava o potinho, ele lia a expressão facial da plateia e ele conseguia acertar. Então o cachorro lê a nossa expressão facial de medo. Ele consegue ler, porque ele não tem comunicação verbal, mas ele tem a não verbal. Então, além do odor que a gente libera, porque quando a gente está com medo, a gente sua mais, né? Então vai liberar um pouquinho, né, de odor. A gente também transparece na nossa expressão facial. E aí a gente precisa começar a prestar atenção na pessoa que chega ali, no nosso cliente, na forma como ele chega. Mas a gente tem que prestar atenção até para nossa segurança, né? No CAPES mesmo, a gente tem paciente lá psiquiátrico, a gente fica de olho, a gente sabe quando o paciente vai surtar, não sabe? A gente fica de olho, você sabe quando o paciente está diferente. Você olha, você passa por ele, você já comunica para o amigo, não comunica? Fulano vai surtar, viu? Fica de olho que o fulano vai surtar. Aí você passa pro outro, fica de olho que o fulano vai surtar. Você já vai comunicando e já fica todo mundo de sobreaviso. E surta. É batata. Surta naquele dia. Então, por quê? É tão treinada a equipe que já está habilitada a fazer essa leitura não verbal. Já sabe que o paciente chegou mais agitado, já sabe que o paciente chegou mais irritado. O que a gente faz nesse dia que o paciente chega assim? Eu vou lá tirar satisfação do paciente? De jeito nenhum. Eu vou deixar o paciente bem quietinho, vou tentar apaziguar, porque eu sei que ele é um paciente psiquiátrico e ele está irritado. Mesma coisa no nosso cliente. Se o nosso cliente está lá bufando, ele está lá irritado, eu não vou... É igual quando a gente precisa pedir alguma coisa para chefe, né? A gente bate o olho, né? Eu vou, bato o olho, a gente vai, bate o olho e vê como que a chefe está no dia. A gente repara como a pessoa dá bom dia, qual é a tonalidade de voz, como que ela tá, né? Se ela tá alegre, se ela, né? Se ela interagiu, se ela tá tomando café da manhã, se ela... Aí a gente
acho que hoje tá legal, vamos conversar, né? Vamos falar. Então, a gente faz essas coisas, né? Isso é inteligência social. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com o nosso cliente, né? Se é um cliente que está demonstrando que ele vai dar trabalho, eu já tenho que procurar alguma forma de apaziguar, acalmá-lo antes que ele dê o barraco, antes que ele surte, antes que ele, né, falando deu barraco no jargão, porque às vezes acontece isso, na área da saúde acontece muito, mas eu sei que vocês passam isso também nas outras repartições, né? Então a gente já tem que olhar como vai receber, né? Até para nossa segurança, para a gente não se colocar em risco. Porque eu sei que muitos de vocês trabalham como eu trabalhei na CEPLAN, na rua. Você está desassistido, você está sozinho, né? Vocês que são agentes de endemias, né? Vocês estão na rua, estão desassistidos. Então precisa, né, se resguardar, ver como a pessoa recebe vocês, observar para a própria segurança de vocês. Porque diferente de quem está... Eu falo que o trabalho de rua é um trabalho muito difícil, porque diferente de quem está na instituição, você tem um vigia, tem um outro colega que está protegido, você está, muitas vezes, você e você, né? Então tem que se cuidar, gente. Então, ficar atento aí às expressões sociais, ao modo como a pessoa, muito mais do que como ela comunica. Porque às vezes ela vai falar que ela está calma, quase gritando, né? Não, eu tô calma. Não, senhora, fica calma. Ah, eu tô calmo, né? Então a gente precisa prestar atenção aí nessa forma de comunicação, né? Muito mais do que na comunicação verbal. Precisamos. E aí aqui tem algumas orientações sobre atendimento, né? Não são... Deixa eu voltar um pouquinho só aqui na comunicação não verbal. Vocês conhecem as principais expressões faciais? Vou fazer para pelo menos vocês conhecerem as principais expressões faciais. Eu acho que são importantes para vocês. Fiquem muito atentos se o cliente, né, de vocês fizer uma expressão assim. Sabe o que isso significa? Dúvida. Ele está confuso, ele está em dúvida. O que essa pessoa está falando? Meu Deus do céu. Outra coisa também, fiquem muito atentos se a pessoa ficar assim. Sabe o que isso significa? Mais dúvida. E fiquem também atentos se a pessoa fizer assim. O que é isso? Não gostou. Acha que a informação que você deu não está correta. Eu não gostei. Não gostei dessa informação. Eu não gostei, estou com raiva de você, né? Mas qual que é a diferença da primeira, da dúvida e do não gostei? A dúvida é assim, ó. Peraí, que agora... Minha cara já. Já tá na dúvida. Eu vou ter que ficar em dúvida. Dúvida. E raiva é assim, ó. É a sobrancelha mais para baixo, a dúvida é ser mais... E a sobrancelha mais para baixo. E geralmente a raiva vem a boca cerradinha. Porque a pessoa Tá travando perde o dente, sabe? Então são expressões negativas para vocês ficarem atentos, né? Uma pessoa que faz expressão de raiva, né? E uma pessoa que faz a expressão de dúvida. Outra coisa também para vocês ficarem atentos, se a pessoa se debruça no balcão e fica assim. O que isso significa? Não está prestando atenção. Ela tá em Nárnia, gente. Vocês podem morrer falando. Não tô nem ouvindo o que vocês estão falando, ó. Tô aqui. Então não tá entrando a informação, né? Não tá. E se a pessoa tá assim? Aí já tem prestando atenção. Tá vendo? Ó, eu só mudei o lado do queixo, né? Daí eu já estou prestando atenção. E, inclusive, ela está avaliando o que você está falando. É uma pessoa que está avaliando bem o que você está falando. As mãos também mostram muito também, né? Quando você está manipulando as mãos, assim, mostra muito também. Muito, muito. Se eu posso fazer assim.
Não sei. Não sei. Se eu dou de ombro. Pode ser não sei, como pode ser. Né? Se eu balançar a cabeça. Nada a ver. Ou não sei também, pode ser não sei. E se eu fizer assim? Mais ou menos. Será? Faço ou não faço? Mais dúvida também. Então, mais uma dúvida. Então, essas expressões de dúvida vão sinalizar que eu estou precisando melhorar a informação, né? Às vezes eu fico, é engraçado na sala de aula, às vezes eu fico, aí eu paro, fala, o que você está com dúvida? Nossa, como assim? Como a senhora sabe? O que você está te angustiando? Me fala o que está te angustiando, que eu sei que tem uma angústia no seu coração. Fala para mim. Não, professora, que eu não entendi isso aqui assim, assim, assim. Ah, então tá bom, é assim, assim, assim. Então é bom, ajuda a gente, né? Eu lembro uma vez um paciente, uma outra coisa que comunicação não verbal ajuda a gente, é como ilustrador. Eu lembro uma vez um paciente que ele estava me contando uma história muito triste, que ele foi para uma ilha, e aí chegou nessa ilha, o barco não voltava, e chegou lá e ele só descobriu que o barco voltava no outro dia, e ele teve uma crise de ansiedade. Gente, que sofrido isso. E aí eu tava com ele, daí ele contando a história, aí eu fiz uma expressão de sofrimento, porque, puxa vida, como assim? Você vai para uma ilha, a ilha, você tem uma crise de ansiedade, o barco só volta no outro dia, você não tem acesso a médico, não tem acesso a nada. E aí ele parou o atendimento e falou assim, ai, muito obrigada. Eu parei e falei, por quê? Ele falou assim, porque eu contei para uma outra pessoa isso, e a pessoa ficou fazendo cara de paisagem para mim. E você fez cara de sofrimento, você entendeu o que eu estou falando. Então é importante a gente usar também a nossa face para ilustrar aquilo que a outra pessoa está falando. Porque às vezes o munícipe ou o nosso cliente interno está contando uma coisa que é sofrida para ele, que é difícil. E aí a gente não pode ficar lá neutro, como se nada tivesse acontecendo. Então a gente precisa ilustrar com a nossa face. Nossa, puxa vida, que difícil, que sofrido. Nossa, eu imagino que deve ser horrível, né, uma situação dessa. Mas aí você ilustra com a face também, porque isso vai te ajudar a fazer com que aquele cliente tenha empatia por você, né? Ele vai te ajudar a se conectar com você. Não uma situação de um pacientinho psicótico lá, que está numa crise, né? Aí é outra situação, né? Mas numa situação de diálogo, de conversa, né? Isso vai ajudar a gente a se conectar. Então, abusem dessa questão de observar as expressões sociais, a forma como o outro se comporta, né? Parece muito complexo, mas não é. Você viu como vocês acertaram todos? São todos especialistas em comunicação não verbal. Aí vai algumas orientações, né, sobre atendimento. O básico, né, cordialidade. O que é a cordialidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu lembro uma vez que eu estava lá na CEPLAN e eu sou toda agitada, né? E aí eu cheguei numa colega e falei assim, oi, fulana, tudo bom? Não sei o que, não falei tudo bom. Falei, oi, fulana, não sei o que, e comecei a disparei falar sobre o trabalho. E aí ela é bem calma, né? Aí ela toda calma falou assim pra mim, oi, Tari, bom dia, tudo bem com você? Cara, caiu no chão, né? Eu falei, oi, bom dia, tudo bem. Depois que ela me fez isso, ela me condicionou. Eu nunca mais cheguei para um colega de trabalho e pedi alguma coisa ou conversei sem falar bom dia. Porque eu achei tão deselegante o que eu fiz, que aí ela me ensinou. Então, vai falar com um colega de trabalho, pedir alguma coisa, oi, bom dia, tudo bem? Vai mandar uma mensagem? É o básico, né? Oi, bom dia, fulano. Vai mandar um e-mail? Bom dia, como você está, né? Não dói, é rápido, é curto, né? Então, a cordialidade. Cordialidade também no tom da voz, não é? Oi, bom dia. Ô, fulana, dá pra você fazer isso? Né?
Vamos ter um tom de voz também, né? Não precisa ser a Xuxa Rainha dos Eu Baixinhos, brinco muito né? com isso. Eu falo tom de voz. É, um tom de Tom de voz. voz. Não precisa ser, que nem eu falei, não precisa ser a Xuxa Rainha dos Baixinhos, mas também, ok, né? Vamos ter um tom de voz mais adequado, né? Empatia. O que é empatia, gente? Sentir a dor que o outro está sentindo, vamos dizer assim. Sentir a emoção das coisas. Se colocar no lugar do outro, demanda isso que a mim falou, de às vezes sentir a dor que o outro está sentindo. Isso nos causa sofrimento. Eu vou melhorar a palavra empatia. Pode? Vocês autorizam? Compaixão. Vamos ter compaixão pelo outro, pelo sofrimento que o outro tem. Eu não preciso sentir o sofrimento que o outro sente, porque eu não estou na pele dele. Mas eu preciso ter compaixão pelo que ele está passando. Né? Pode ser que a dor dele, para mim, seja muito pequenina. Né? Pode ser que seja muito banal, muito pequena, mas é ele quem vai mensurar se é pequenino ou não. Às vezes, para ele, um ofício que não chegou no dia que era para chegar é um sofrimento imenso. Né? Às vezes, um boleto que ele não conseguiu imprimir é um sofrimento imenso. Às vezes, né, alguma coisa que caiu ali no chão é um sofrimento imenso. Vamos entender, a gente não sabe o que a pessoa está passando, o que aconteceu no dia dela, né? Vamos tentar entender um pouquinho. Então, vamos melhorar a nossa compaixão. Atendimento prioritário. Gente, parece tão básico, mas eu pus. Porque teve uma vez, lá no CAPS da Monsenhor, que uma mulher arrumou uma briga danada com a TO, porque a gente fez um atendimento prioritário de um idoso. Mas não era um idoso qualquer, gente, era um idoso de quase 90 anos, tá? E aí uma mulher, porque eu vou não sei aonde, porque eu vou denunciar, porque não sei o quê. Era um idoso de quase 90 anos e ela fez um escândalo, né, por conta de um atendimento prioritário. Então a gente tem que saber que é resguardado por lei o direito a algumas pessoas, né? Então, pessoas com deficiência, pessoas com criança de colo. Criança de colo, não é criança no colo, tá, gente? Tem bastante isso. Porque às vezes a mesma criança você vê ela 20 vezes, em 20 colos diferentes, né? A criança vira patrimônio das pessoas que vai passando. É criança de colo. Então, criança de colo, pessoa com deficiência, ou pessoa com autismo, o idoso. Então, são pessoas que têm atendimento prioritário. Outra coisa, como servidores públicos, nosso atendimento, ele precisa ser isento de preconceitos. Então, o que são preconceitos? O que é o preconceito? É um preconceito que eu tenho a respeito de algo. É um conceito que eu tenho a respeito de alguma coisa. Então, eu não posso discriminar ninguém por conta de raça, por conta de cor, por conta de credo, por conta de religião, por conta de gênero, né? Eu preciso atender da mesma forma, né? Nós, como servidores públicos, precisamos ser exemplos nesse sentido, né? De atender da melhor forma, seja o gênero que for, seja a religião que for, seja a cor que for, a gente precisa ser um exemplo e se despir desses preconceitos todos. E uma outra coisa bem importante também é acolher sugestões pertinentes. Eu costumo, na primeira sessão de psicoterapia no consultório, que eu trabalho na prefeitura, mas eu trabalho também no consultório particular e trabalho dando aula. E aí eu costumo, nos primeiros encontros, pedir feedback. Perguntar, olha, a terapia era aquilo que você imaginava? Está dentro do que você estava pensando? Tem alguma coisa que a gente possa ajustar? Né? Como que foi para você? Eu queria que você me desse um feedback. Eu pergunto, porque é uma arrogância nossa pensar que a gente não tem nada a melhorar. A gente sempre tem alguma coisa a melhorar, né?
E a gente tem que ter a humildade de acolher quando a pessoa apontar. Porque não adianta nada eu querer fazer bonito e pedir o feedback e não acolher quando a pessoa der esse feedback para mim. Né? Então, tanto na aula, né, quanto no consultório, quanto no meu trabalho, eu estou sempre perguntando, né, para a equipe que eu trabalho, meninas, tem alguma coisa que dá para fazer melhor? O que eu poderia ter feito diferente? Né? Fazer essa autoanálise, essa reflexão, né, e acolhendo essas informações. É uma forma da gente ir melhorando, né? Tenho certeza que mesmo o colega de 3 semanas, agora eu aceitei, quanto o colega de 37 anos, todo mundo tem algo para fazer melhor. Tanto tem que os dois estão aqui, né? Por pensar que tem alguma coisa a melhorar.